Cześć, galera! Aqui é o Cris. E tu tá em Marta. E sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Verbo do Dia, né? Sim, hoje é a segunda aula gravada na Polônia, mas a primeira que a live aconteceu na Polônia também. Exatamente. E essa aula aqui é a segunda aula que a gente tá gravando hoje. A gente acabou de gravar uma aulinha ali. Agora essa segunda e ainda vai ter a terceira aula que a gente vai gravar aqui na sequência para postar tudo hoje, que é relativa à aula de segunda-feira da semana passada, que foi aquela live lá que a gente fez no Castelo de Bragança. A live de ontem, que foi feita aqui em Varsóvia já, e a live de hoje também, de Varsóvia. Que também que foi feita em Varsóvia. e essa aula agora é relativa à live de ontem, então, verbo do dia voar. Quem que mandou esse verbo pra gente? Foi a Duda, né? Quem que foi? Foi Duda. Eu também acho. Foi Duda! Muito obrigado, Duda. Obrigada, a Duda que Dudinha. mandou o verbo voar e ela já mandou, inclusive, o verbo e a frase direto. Mais vale um passo na mão do que dois. Eu tava pensando se Duda foi hoje que mandou a frase, tipo, de hoje ou de ontem. Foi ontem O verbo de hoje foi outra pessoa. Sim. Ah, mas a gente vai falar na próxima aula, sim. Então, obrigada, Dudinha. Obrigado, Duda, pela participação. E vamos aqui para a aula. Lembrando, gente, a gente utiliza o Anki aqui. Qualquer dúvida que você tiver para baixar, instalar, configurar o Anki, manda pra gente, manda uma mensagem pra gente. Tudo que a gente vai escrever aqui tá em polonês. Todo esse texto aqui que vocês vão ver que a gente utiliza, né, para aula, vai estar na descrição do YouTube e do Facebook. No Instagram dá para pôr, daí a gente coloca no YouTube e no Facebook. Então qualquer coisa vai lá e copia. Para adicionar as frases no Anki é só copiar e colar. Não tem que ter teclado polonês, não tem que ter nada. É só fazer isso aí que já fica tudo tranquilo. Exatamente. Então vamos pra aula, né? Então vamos pra aula aqui. Vamos pular pra câmera 2. Deixa eu ver aqui se deu certinho. Aí já estamos na câmera 2. Tá. Então beleza. Verbo do dia de hoje foi o verbo voar que a Duda mandou pra gente. Mais uma vez, muito obrigado, Duda. E agora vamos aqui. Voar em polonês, Marta. Latać. Latać. Tem uma empresa de aviões, né, que se chama Latam. Latam. Daí é mais fácil, talvez, vai ser Latam significa eu vou, né? Eu vou. Latam. E ela é polonesa, essa empresa? Mas é escrita em polonês. Assim, exatamente, Latam. por isso eu falaria que mas não sei. A gente fala Latam, né? em português. Ah, sim, em polonês a gente fala Latam mesmo. E aqui fala Latam. E Latam significa eu vou aí, ó. Se você já viajou... Ou estou voando, poderia ser também. Né? Se você já viajou com a Latam, saiba que Latam agora significa eu estou voando ou eu voo, né? E é uma empresa ali. Inclusive a Latam, pelo que a gente está vendo aqui, ó, a equipe está ajudando aqui e tal, é uma empresa brasileira. Parece que é. Que engraçado, gente. É uma empresa brasileira. Então a Latam é uma empresa brasileira e o nome Latam está escrito em polonês. Então, ó, só para curiosidade aqui, ó. É tipo Latam Airlines Brasil. Olha só. Eu estou voando ou eu vou. Eu estou voando. E é a empresa aí do Brasil. Então vamos lá, vamos para a aula aí, então. Vamos. Só uma curiosidade que surgiu aqui, né? E a gente estava imaginando. Então, beleza, vamos lá. Primeira frase. O que significa voar, Marta? Co znaczy latać? Não vamos responder a frase, vamos só ver como faz essa pergunta em polonês. Sim, o que significa... Temos co znaczy, na verdade, o que dá para dividir aqui significa co significa o que, talvez deste jeito, e znaczy significa. Já é a segunda vez que acontece, acho que o verbo desse significa. E latać, voar. Gente, muito simples a frase. Vamos botar isso aqui no Anki já. Daria pra falar isso em português, tipo, de um jeito mais filosófico? Mas o que significa voar? Dá pra falar. Em polonês também. Mas aqui a gente pode utilizar também essa estrutura, né? Co znaczy. Co znaczy. Você pode usar essa estrutura aí, por exemplo, se realmente tem uma frase que você não sabe em polonês, uma palavra, alguma coisa, aí você fala o que significa e fala na sequência ali a palavra que você quer aprender. Então... Latać, né? Isso aqui. Latać. Bem tranquilo, bem rapidinho, porque essa aqui não tem segredo. Essa frase foi a minha mãe quem mandou.
Pra gente. Engraçado, é verdade. O que aconteceu? Porque a hora que ela falou, a Marta falou assim, o verbo de hoje é voar. Daí a mãe dela Minha mãe perguntou o que significa voar. Co znaczy latać? E ela falou, o que significa voar? A gente falou, não, já é uma frase então Sim, agora. vamos pegar como frase. Porque ela escreveu em português mesmo. E depois a gente tá traduzindo agora, né, em polonês. Então, adicionado, mais uma vez aí, Marta. Co znaczy latać? Então, show de bola. Vamos para a frase 2 aqui, ó. Vamos voar para bem longe daqui. Uhum. Então, Polećmy bardzo daleko stąd. então vamos lá. Polećmy significa vamos voar, mas tipo incentivando, Tipo, né? bora voar para bem longe Sim, daqui. bora voar, é Exatamente. isso. Bardzo significa, sim, significa bem. Na verdade, isso significa muito. A gente não fala bem, não. A gente fala muito longe. Aqui ele tá relacionado com bem, mas é no sentido de muito longe. Né? Uhum. Daleko, longe. Stąd, daqui. E em polonês não temos aquele para, né? Não precisa. Né? Uhum. A gente fala, tipo, vamos voar bem longe daqui. Uhum. Show de bola. E já dá pra entender que é para bem longe daqui, né? Uhum. Que é pra sair daqui. Polećmy bardzo daleko stąd. É uma frase muito legal também, né? Então vai lá, Marta. Polećmy bardzo daleko stąd. E também você pode usar só, por exemplo, muito longe daqui, né? Só bardzo daleko stąd. Exatamente. Polećmy, vamos voar incentivando. Bardzo daleko stąd. Muito longe daqui. Agora aqui, ó, vamos para voar bem longe daqui. Incentivando. Sim, porque se a gente quiser falar no futuro, por exemplo... É tipo, próximo sábado vamos voar para a Polônia. Sim, aí já daí é seria polećmy. Também não muda muito, polećmy. Polećmy. Uhum. É tipo, muda... Peraí. Acabou seu tempo. Polećmy bardzo daleko stąd. Tem essa diferença que eles falam, é como se, tipo assim, vamos voar, ou falar assim, voaremos no dia tal. É meio que essa diferença. Em português não soa tão diferente, em polonês já soa mais diferente, talvez. Sim, né? aham. É muito claro pra gente se é, tipo, incentivando ou se é uma ação que vai acontecer no futuro. Em português, se você quer incentivar, você fala vamos voar. Você não fala voaremos. Agora, se é uma ação que vai acontecer no futuro, você fala voaremos. E daí essa que é a diferença, né? Tipo assim, Marta, vamos voar de, sei lá... De Portugal pra Varsóvia. Não, de um avião específico lá, um teco-teco que chama. Okay. Marta, vamos voar de teco-teco? A gente tá incentivando, né? Opa, mas peraí, porque quando você tá perguntando, daí você usa aquela forma que é no futuro. Só quando você... sim. Tá. Marta, vamos voar de teco-teco. Tipo assim, você tá afirmando. É muito engraçado, né? Porque quando você coloca um ponto no final, você fala de um jeito. E quando você coloca... Interrogação é outra. Sim, é outro jeito. Mas enfim, é a diferença aqui só pra entender. Que tem diferença em polonês. Se você vai falar incentivando, você vai falar uma coisa que realmente já vai acontecer no futuro, naturalmente. E daí, nesse caso aqui, é mais no sentido de incentivando, né? Não, vamos voar pra bem longe daqui. Tipo, vamos voar pra longe. Uhum. Então, beleza. Adicionado ali, mais uma frase. Hoje as frases estão de boa, né? Sim. Vai. Polećmy bardzo daleko stąd. Mas é porque a gente ainda não chegou até a expressão. A hora que chegar na expressão, vocês vão ver. Ó, meu sonho era voar de avião. Isso aqui, de cara, isso aqui a gente já viu. Isso aqui a gente já viu. Lá, Tati, a gente acabou de ver ali. E Samolotem, eu não sei se a gente já viu, mas provavelmente já viu. Sim, não tenho certeza. E było eu acho que viu também. Było também. Praticamente tudo aqui é muito fácil de entender na frase, porque quem acompanha ali desde o começo do verbo do dia, já teve um verbo do dia que era o verbo sonhar. Sim. Então, tipo assim, tem muitas coisas que a gente já viu durante as outras aulas. É verdade, só que este sonho aqui é não aquele sonho que você tá dormindo, né? Aquele sonho que você... Sonhar acordado. Quer alguma coisa. Exatamente, é sonhar acordado. Isso é importante. Porque se você quiser falar, não, o meu sonho era sobre alguma coisa, mas era... Sonhei com alguma coisa, aí você já usa outra palavra ali. Uhum. Mas nesse caso, o sonho no sentido, tipo... De querer alguma coisa, este aqui, é marzenie. Quando você sonha dormindo ou sonha acordado, tem diferença em polonês. Uhum. Então vamos lá. Meu marzeniem, sonho, było, era, latać, voar, samolotem, de avião. Moim marzeniem było latać samolotem.
Então vamos copiar aqui, Mhm. mandar pro Anki, Marta repetindo. Moim marzeniem było latać samolotem. Moim marzeniem było latać samolotem. E vamos grifar aqui o latać, que é o voar. Bem tranquilo também, gente. Isso aqui, cara, sossegado. Essa frase aqui foi bem de boa também. Vou colocar o áudiozinho. 3, 2, 1 e... Moim marzeniem było latać samolotem. Ele não Olha, sabe porque tá demorando o áudio dele. eu vou só fazer um comentário aqui. Se você quiser falar, tipo, que o seu sonho era voar uma vez só de avião, seria um pouco diferente. Aqui, latać é mais no geral, então eu queria voar de avião, né? Não, tá. eu queria voar uma vez na minha vida, não. É tipo voar no geral. Uhum. Então, beleza. E como no geral a gente fala, tipo, voar no geral mesmo, tipo assim, meu sonho era voar de avião, Sim. tipo... Na verdade, quando a gente fala isso, é mais no sentido de experimentar, pelo menos uma vez, mas não que vai se restringir a uma vez só, né? Então, Sim. por isso que fica ali, vamos manter o latać ali como... Então, vamos lá, vamos para a próxima fase. Vamos. Próxima frase. Tá faltando R aqui no meu vocabulário. Antes um pássaro na mão do que dois voando. Ou melhor um pássaro na mão do que dois voando. A gente fala assim também. Esse antes e melhor faz a mesma coisa. Sim, e em polonês é lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Olha, só que isso tem um significado um pouco... Tipo, significado é o mesmo. A tradução literalzinha ali é um pouco diferente, mas dá pra entender. Sim. Então vamos lá. Lepszy significa Lepszy é melhor. Aham, melhor. Wróbel é aquele passarinho pequeno. Pardal, é o pardal do Brasil. É, aquele passarinho bem pequenininho, sabe? É aquele lá. Pardal. O Cris estava me explicando hoje que ele, tipo, fica falando pardal, né? E por isso, mas eu não decorei este nome porque pra mim não parece muito, não. Você tem que ouvir ele cantando pardal, aí você vai saber. É que, tipo assim, detalhe, né? No Brasil, em São Paulo, a gente chama ele de pardal. Agora, não sei em outras regiões aí. Entendi. Então, pra gente é wróbel mesmo, mas o que isso significa? É que é um passarinho pequeno. Esse passarinho aqui. Esse é o pardal. Tá vendo? Pra quem viu, quem não viu, beleza. Esse aqui é o pardal que a gente tem aqui. Aqui. Tem na Polônia, tem no Brasil, no geral tem o pardal. E daí, ele é um passarinho que... Ele é muito pequeno. E daí, vocês já vão entender o que significa essa frase aí. Então vai lá, continua lá. Garść significa, tipo, na mão, mas não que mão é garść no geral. No geral, garść significa... Punho. É tipo assim, no sentido de punho. Por exemplo, você estava me explicando, né, que pode usar essa palavra como uma medida. Tipo assim, um punhado de... Um punhado de arroz. Aí é nesse sentido de você pegar com o punho, né? É tipo essa medida aqui. E daí quando eu falo é melhor um pardal no punho, é nesse sentido, que ele tá na sua mão, né? Dentro da mão. É melhor ele na mão, então literalmente, antes um pássaro na mão. Isso aí é muito antigo ou é atual, esse jeito de falar no punho? É mais antigo. Às vezes por isso que eu pergunto, porque às vezes antigamente eu usava mais falar a expressão, tipo assim, ao invés de falar na mão, falar no punho e... Sim, mas eu também acho que, tipo, até esta expressão não é tão usada agora, hoje em dia. A gente fala tipo, muito. Eu entendo isso, né? Mas os meus amigos não usam muito, não. Mas os meus avós, por exemplo, daí sim. Já ouvi deles, eu acho que da minha mãe também. E eu entendo, outras pessoas entendem, mas não é muito usado agora. Tá, no Brasil a gente usa bastante. Antes um pássaro na mão do que dois voando. Então, ó, melhor um pardal no punho aqui, na mão. Nish. Então, isso aqui é no punho, né? Que a gente não tava grifando, sim. Né? Ou pode lembrar também que na mão, né? Nish significa do que? Gołąb é pomba. Exatamente. Gołąb é pomba. Isso, é a pomba, é a maior. Na dachu significa no telhado. Então, o que acontece? Como que é a lógica da expressão em polonês? É melhor um pardal na mão, no punho, né, na mão, do que uma pomba no telhado. E a expressão é essa e o sentido é literalmente o mesmo. É antes um pássaro na mão do que dois voando. Por que dois? A gente fala dois voando
Em polonês eles falam uma pomba que às vezes é até maior do que 2 pardal, então, 2 pardais. Exatamente. Tem um detalhe. Sabe aqueles radar de medir velocidade? Quando tem uns radares móveis que a gente chama de pardal. Sério? Tipo, porque ele é muito pequeno, você quase nem vê ele na estrada. Daí a gente chama de pardal. Não, nós não chamamos assim, tipo de fruga. Só tem um... sim, eu ainda vou explicar aqui. Eu acho que a gente não usa muito esta expressão porque a gente mais fala tipo, melhor isso do que nada. A gente fala assim. Sim, tá. Hoje em dia já fala mais assim. Sim. A gente, em português, ainda é bem utilizado. Então temos aí, ó. Melhor um pardal no punho ou na mão, aqui, né? Sim. Do que uma pomba no telhado. Sim. Ou então, em português... Antes um pássaro na mão do que 2 voando. Então, beleza. Vamos adicionar isso aqui agora. Detalhe, né? Agora não ficou voando. Porque em português a gente usa voando ali, mas em polonês não usa. Mas a gente achou que seria mais legal, mais engraçado colocar uma... Não, tem que ser a tradução sempre né? de sentido. Não pode ser tradução... Porque se você falar esta frase, tipo, literalmente para um polonês, ele vai olhar para você e vai pensar... Será que é isso que ele queria falar? E vai pensar sobre este significado. Ou vai olhar pra você... Peraí, calma, organiza o pensamento. Se você falar a frase em português, traduzindo literalmente, antes um pássaro na mão do que 2 voando, para um polonês, ele não vai entender muito bem. Sim. Agora, se você traduzir fazer a tradução de sentido, que é você falar que é melhor um pardal na mão do que uma pomba no telhado... Aí ele vai entender. Sim, obrigada, amor. É que às vezes a Marta tá pensando na cabeça, ela tá falando. Se você falar isso aqui pro polonês, ele não vai entender. Mas daí você vai falar, mas você acabou de falar que é assim em polonês e que vocês entendem. Não, eu expliquei literalmente. Não, mas porque eu tenho alguma coisa na cabeça e eu quero falar sobre isso muito rápido. Daí só Mas é assim, falo. O que a gente foca aqui é sempre. Se você pegar e jogar isso aqui no Google, pode ser que apareça como essa expressão, ou pode ser que apareça uma tradução literal, palavra a palavra, pro polonês. Só que o interessante é a gente saber a expressão, né? Saber uma expressão que em polonês seja equivalente àquilo que a gente quer dizer em português. Então, é por isso que a gente utiliza aqui, ó, essa frase. Tá, o que a gente coloca aqui? Niż do quê? Pode ser do quê? Sempre assim, niż? Acho que é. Pode ser? Pode ser. Eu acho que eu vou colocar esse aqui, porque esse aqui eu acho legal aprender. Sim. Eu falaria que é os nomes dos pássaros, mas, tipo, não tem nem a tradução e também não é muito importante, né? Então, na verdade é importante, dependendo da pessoa. Mas, tipo, não, sim. Pra mim é importante. Eu gosto de passarinho. É verdade, mas, tipo, Eu entendi o que você falou, tô zoando. Vamos lá. Eu prefiro do que ali, ó, adicionar. Porque daí é uma estruturazinha que eu já vou aprender ali, nicho. Agora, essa aqui é uma expressão que gera polêmica. E é filosófica, né? Em briga de saci, todo chute é voadora. Vocês acreditam que nós temos essa expressão aqui no verbo voar? Tá aqui, voadora. No verbo do dia do verbo voar, temos aqui a expressão em briga de saci, todo chute é voadora. Sim. W kłótni saci każdy kopnie z wyskoku. Primeiro que na Polônia não tem saci, né? Porque saci é um personagem de folclore brasileiro. Então, essa frase já é uma adaptação. Não adianta você falar essa frase aqui que provavelmente o polonês não vai entender nada do que você está falando. Porque vai falar, saci. Isso é verdade, não vai entender nada mesmo. Mas a gente manteve a frase aqui só para vocês terem algumas coisas ali, algumas palavras. Sim, algumas palavras. É verdade. Olha, então vamos começar. Kłótni significa em briga, só que agora eu tô pensando, porque esta briga é mais com palavras do que em uma luta, por exemplo, sabe? É sem bater, então talvez... E é aquela briga que a gente utilizou naquelas... Ontem saiu por uma briga. Né? Isso. Então, wbójce. Vai ficar wbójce. Então, calma aí, a gente vai ajustando aqui conforme. Sim, porque, no geral, quando eu ouço briga em português, eu penso kłótnia em polonês, porque é mais utilizado. Porque a gente não é muito comum brigar com as mãos. Porrada, tipo, é mais comum discutir. Sim, discutir. Verbalmente, não de porrada. Mas nessa aqui, em briga de saci todo chute de voadora, é quando tem... É uma expressão que, tipo assim, na verdade, ela não significa nada. Eu não sei. Zoeira, assim, é uma zoeira mesmo, tipo assim, tipo uma coisa que a gente fala zoando totalmente, tipo assim, não tem
Não tem nenhum ponto reflexivo nisso. Eu penso, né? Não sei. Se tiver, deixa nos comentários pra gente. Nos comentários. Mas no geral não tem, acho que, um ponto reflexivo. Enfim, a gente vai utilizar para aprender algumas palavras ali em polonês, pelo menos. Exatamente. Então, em briga é w bójce, mas Então, aqui, ó. bójka é quando já as pessoas realmente brigam. Briga de feio, porrada né? mesmo. Saci é de saci. Każdy significa cada ou todo, né? Cada ou todo, Kopniak significa chute, mas é uma palavra mais informal, eu falaria assim. Jest é. E agora, wyskoku significa tipo de um pulo, de um salto, mais ou menos assim, que você tem que saltar pular primeiro chutar, para isso. chutar. Saltar então primeiro. Tudo, você tinha falado, começa de um salto, né? Tipo nesse sentido. Tipo nesse sentido. Então sim. todo chute começa de um salto, de um salto, é tipo nesse sentido assim. Sim, primeiro você salta, depois você tem o chute. Sim, só que porque a gente colocou assim, porque se você quiser falar tipo chute voador, só em polonês, você pode falar kopniak z wyskoku, né? Daí as pessoas vão entender, porque você tem que pular primeiro, né? Pular pra dar o chute. Então beleza, é isso. O que a gente vai grifar aqui dessa vez, hein? Każdy é sempre assim? Não, né? Não. Depende da frase. Não sei, talvez deixe assim mesmo, porque... eu vou deixar essa expressão aqui, mas... Chute é voadora, talvez, ou chute voadora. Chute é o quê? Kopniak, isso é meio que informal, né? Mas tipo, não tem problema. Chutar a bola, pode falar assim também? Ou utilizar o copo? De kopać, desta... Pode ser? Não, tipo, fica um pouco diferente, mas o verbo é parecido. Sim. Olha lá, vamos esperar um pouquinho, que ele demora um pouquinho ali. W bójce saci każdy kopniak jest z wyskoku. O que? Ele falou saci? Saci, Vai. W bójce saci każdy kopniak jest z wyskoku. Então, beleza, adicionado aqui. Pra revisar, eu acho que vai ser bem rápido, porque como a segunda aula, a gente já revisou quase tudo, então... temos novos verbos. Então, bora revisar. Talvez você não tinha visto outras aulas, daí você não sabe o que você faz agora no live, né? Exatamente. A gente vai revisar. Co znaczy latać? Gente, é aqui. Apareceu a frase, eu tenho que lembrar daquela frase ali olhando e ouvindo, né? Aí, beleza. Isso aqui, essa frase significa... O que significa voar, né? Sim. Nesse caso. Aí você mostra a resposta, se você errar, você clica em errei, se você acertar, clica em bom. Não é pra clicar nem fácil nem difícil. Exatamente. Eu acho que Polećmy bardzo daleko stąd. Polećmy bardzo daleko stąd. Vamos voar para bem longe daqui. Moim marzeniem było latać samolotem. Meu sonho era voar de avião. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. É melhor, nesse caso, é melhor antes um pássaro na mão do que dois voando. É melhor um pardal no punho do que uma pomba no telhado. W bójce saci każdy kopniak jest z wyskoku. Em briga de saci, todo chute é voador. Agora vai mostrar Co tudo de novo. znaczy latać? Significa voar. Polećmy bardzo daleko stąd. Vamos voar para bem longe daqui. Moim marzeniem było latać samolotem. Meu sonho era voar de avião, né? Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Antes um pássaro na mão do que dois voando. W bójce saci każdy kopniak jest z wyskoku. Em briga de saci, todo chute é voadora. Feito. Mais uma aula concluída do verbo do dia. Sim. E agora, essa aula aqui foi uma aula mais rápida e tal, porque a gente já tinha feito uma aula hoje, então não tinha tanta coisa para revisar, né? E daí só teve ali 5 cards, que apareceu 2 vezes, 10 cards no total para revisar. Mas é isso, gente. Então a gente tá botando em ordem aqui as aulas do verbo do dia. A gente vai postar essa aula hoje e tal. Sim, temos mais uma aula para fazer. Mais uma aulinha. Então, é isso aí. Vamos lá. Relembrando, né? Para participar naquela escolha de um verbo e das frases, você pode aparecer de manhã, todo dia, de segunda a sexta-feira, no nosso Instagram, na nossa live do Verbo do Dia. Às 8 horas da manhã do Brasil, 11 da manhã de Portugal e meio-dia da Polônia. A gente fala isso porque agora mudou o horário de verão. Sim. Mas, para ter uma referência, uma base, no Brasil sempre vai ser 8 horas. Sim. Assim fica mais fácil. Então, no Brasil, sempre mantém 8 horas.
E todas as lives do Verbo do Dia vão ser às 8 horas do Brasil, e dependendo do fuso horário que você tiver, ou dependendo do horário de verão e horário de inverno, etc. Aí às 8 horas horário de Brasília. Então, olha lá, 8 horas horário de Brasília começa a live. É melhor assim. E daí, por exemplo, em Portugal agora, quando é 8 da manhã horário de Brasília, lá no Brasil, em Portugal já é 11, e na Polônia é meio-dia. Só que depois vai sair o horário de inverno, vai entrar, aí fica o horário normal, o horário de verão deles. E daí vai alterar de novo o horário. Então, para formalizar, né, acho que é melhor assim, sempre 8 horas da manhã, horário de Brasília, tem essa live do Verbo do Dia. Pronto, mais fácil. Tá bom. Então, gente, é isso. Mais uma aula aí. Muito obrigado pela participação. Lembrando, segue a gente aí se inscreve no YouTube, segue a gente no Instagram, curte a nossa página no Face, manda dúvida pra gente, conversa com a gente, manda uma mensagem aí. Que... Sim, às vezes a gente demora um pouco pra responder. Mas a gente sempre responde. Mas sempre respondemos, sim. Exatamente. Então é isso, gente. Só temos a agradecer o carinho e o apoio de vocês. Verdade. E vamos lá, que tem mais uma aula pra gravar hoje. Então, dziękujemy bardzo e papá! Pera aí, ainda não. Não cortou. Então vai, de novo. É que assim, no final a gente clica aqui no teclado pra parar a live, né? Pra parar a gravação da aula. Então vamos tentar de novo. Vamos ver se dessa vez a gente consegue parar aqui. Então, dziękujemy bardzo e papá! Hoje vamos ficar. A aula foi muito produtiva. Pequena. Eu ia falar que é muito rápida, então por vai. Isso. Agora abriu o OBS. Então vai, de novo, terceira e última vez. Dziękujemy bardzo i papá!